O movimento foi um movimento camponês que tem, de certo modo, as suas características típicas de um movimento camponês. Né? Essa, digamos, alcunha, né, ou categorização de que teria sido um movimento de caráter messiânico ou um movimento emancipacionista foi dado por um jornalista, né, chamado Adilson Vilaça, que escreveu na década de 80 um romance chamado Cotafé. Né? O romance tem suas qualidades, evidentemente, né, mas é romance. Né? E o mesmo Adilson Vilaça transpôs para um livro de história, um livro paradidático, que foi resultado, inclusive, de uma especialização que ele fez em história política. Ele transpôs os personagens, as ideias-forças, as questões do romance para um livro de história. Houve aí, portanto, um processo de mitificação da história do contestado. Né? E aí por duas chaves de leitura igualmente equivocadas. A primeira chave do messianismo, né? Essa chave de leitura pressupõe que o movimento messiânico pressupõe a ideia de que há uma alienação patológica de determinados grupos, né, liderados por um determinado líder pretensamente ou supostamente fanático, né, que se separa esperando o Messias. Né? Então, portanto, há aí uma primeira, digamos, eu diria, demonização do movimento social. Você retira do movimento social a sua característica de racionalidade, né? Os seus fins fixos, os seus objetivos, né? Todo movimento social ele tem a sua legitimidade. Né? No caso dos movimentos liderados por Udelino Alves de Matos, era a posse da terra, né? Para cultivar. Que, aliás, é a essência dos movimentos sociais, seja das ligas camponesas da década de 60, seja do MST, do MPA, né, nos dias de hoje. Né? São características comuns desses movimentos sociais do campo. Né? Então essa é uma primeira chave de leitura equivocada que, de certo modo, o Adilson Vilaça acabou consagrando nesse romance, depois no livro paradidático. Né? Uma outra chave de leitura igualmente equivocada é a chave do emancipacionismo. Essa ideia de que o Udelino, numa região que não era propriedade ou parte nem de Minas Gerais nem do Espírito Santo, ele teria resolvido criar um Estado autônomo, formando um ministério. Isso é uma invenção literária, né? Não há absolutamente nenhum lastro documental que dê vazão a esse tipo de narrativa. Né? Foi também subscrito nesse livro, desse romance, e depois transposto para esse livro didático do final dos anos 90. Né? E aí, qual é a explicação fundamental? Né? Esse movimento, eles eram guiados por uma técnica que, de certo modo, está presente muito nos movimentos sociais, inclusive nos dias de hoje, que é a coisa da auto-organização. Né? Quer dizer, não houve nenhuma pretensão de transformar aquela região num estado autônomo. Isso não existe. Né? Aliás, foi um único depoimento de um pequeno camponês, né, que foi preso pelo Djalma Borges, foi torturado, e sob tortura ele disse, quer dizer, foi colocado palavras na boca dele de que haveria uma iniciativa por parte do Udelino de criar um estado. Né? E aí o Djalma Borges depois propalou isso e caiu na boca do governador do estado da época, que era o Jones dos Santos Neves, né, em 53, que acabou em alguns discursos repetindo, reproduzindo essa narrativa de que haveria, né, a pretensão de se criar um estado. Havia uma disputa entre Espírito Santo e Minas Gerais, né, pela região, e havia, consequentemente, uma grande confusão do ponto de vista institucional. Né? Ou seja, os cartórios não sabiam se atendiam à região de Minas Gerais ou ao estado do Espírito Santo. Havia o problema da bitributação, né? Ou seja, cobrança de impostos duplicados, tanto por Minas Gerais quanto por Espírito Santo. E havia também o problema do latifúndio, né? E das terras ditas devolutas, né? Ou seja, territórios que não pertenciam a ninguém. Né? E sabemos que territórios que não pertencem a ninguém, ao fim e ao cabo, pertencem à União. Né? Mas, ao mesmo tempo, quando não há uma jurisdição, né? Não há quer dizer, um organismo competente por gerir as demandas sociais que aparecem nessas regiões, acabou que a região dita contestada passou a ser alvo, né? Ou um epicentro de atração demográfica. Né? Então, muita gente da Bahia, do próprio estado de Minas Gerais, do Espírito Santo, passaram a ocupar de modo desordenado a região. Né? E aí, onde há terra devoluta, há geralmente pessoas ávidas em dominá-las. Né? Terras que não têm propriedade, sempre surgem jagunços, né? Grandes grileiros, né? De terra que falsificam documentação para obter a posse da terra. Né? E também pequenos camponeses, né? De certo modo, ávidos por conquistar
melhores condições de vida, né? Ou buscar melhores condições de vida. E aí, consequentemente, houve, diante dessa anomia institucional, ou seja, a ausência de regras, passou a ser uma região muito conflituosa, né? Ao mesmo tempo muito populosa, né? Porque foram atraídas um contingente populacional significativo, passou a haver também muitos conflitos e muitas tensões, né? Que envolviam desde jagunços dos grandes grileiros e grandes poceiros, né? De terras da região, que de certo modo, inclusive, recrutavam jagunços em conluio com as próprias forças oficiais, né? Com as polícias militares, seja de Minas Gerais, seja do Espírito Santo. E aí acabou prevalecendo, consequentemente, a lei do mais forte, né? O jornalista, colega de vocês, Rogério Medeiros, chamou, inclusive, essa atuação dos jagunços, né, em conluio com setores da polícia militar, de o sindicato do crime, né? Que, de certo modo, levava pavor à região com o intuito de estabelecer domínio, né? Das terras ditas devolutas, né? Ou seja, territórios que não pertenciam a ninguém, né? E sabemos que territórios que não pertencem a ninguém, ao fim e ao cabo, pertencem à União, né? Mas, ao mesmo tempo, quando não há uma jurisdição, né, não há quer dizer, um organismo competente por gerir as demandas sociais que aparecem nessas regiões, acabou que a região dita contestada passou a ser alvo, né, ou um epicentro de atração demográfica, né? Então, muita gente da Bahia, do próprio estado de Minas Gerais, do Espírito Santo, passaram a ocupar de modo desordenado a região, né? E aí, onde há terra devoluta, há geralmente pessoas ávidas em dominá-las, né? Terras que não têm propriedade, sempre surgem jagunços, né? Grandes grileiros, né? De terra que falsificam documentação para obter a posse da terra, né? E também pequenos camponeses, né? De certo modo, ávidos por conquistar melhores condições de vida, né? Ou buscar melhores condições de vida. E aí, consequentemente, houve, diante dessa anomia institucional, ou seja, a ausência de regras, passou a ser uma região muito conflituosa, né? Ao mesmo tempo muito populosa, né? Porque foram atraídas um contingente populacional significativo, passou a haver também muitos conflitos e muitas tensões, né? Que envolviam desde jagunços dos grandes grileiros e grandes poceiros, né? De terras da região, que de certo modo, inclusive, recrutavam jagunços em conluio com as próprias forças oficiais, né, com as polícias militares, seja de Minas Gerais, seja do Espírito Santo. E aí acabou prevalecendo, consequentemente, a lei do mais forte, né? O jornalista, colega de vocês, Rogério Medeiros, chamou, inclusive, essa atuação dos jagunços, né, em conluio com setores da polícia militar, de o sindicato do crime, né? Que, de certo modo, levava pavor